Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, carro por assinatura no Brasil vale a pena? De fato compensa nós alugarmos um carro pagando um valor mensal, ao invés de termos o nosso carro próprio, seja ele financiado ou não? Nesse vídeo nós falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto, e inclusive eu até tenho uma planilha ali no meu computador para mostrar para vocês, para a gente ver se de fato vale a pena nós termos um carro alugado, ou se vale a pena nós continuarmos com aquele nosso velho hábito de possuirmos o nosso próprio carro, ok? Mas antes, se não é inscrito aqui no canal da CVM Auto, então se inscreva aqui no canal, compartilhem o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos. Deixem um joinha se vocês curtirem esse tipo de conteúdo. E agora então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Voltando aqui então, antes da gente começar a falar mais sobre esse tema, eu quero dizer para vocês, deixar claro aqui para vocês que o objetivo principal desse vídeo é nós entendermos um pouquinho com relação aos custos, né? Quanto custa nós mantermos um carro hoje no Brasil, né? Custos a curto prazo, custos de médio prazo, custos a longo prazo. E aí a gente colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena nós mantermos um veículo ou se vale a pena nós alugarmos um carro aí com essas locadoras. Que, diga-se de passagem, elas vendem a ideia de que hoje é muito mais barato você ter um carro por assinatura do que você ter um carro financiado, por exemplo. Mas será que isso é verdade? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, antes da gente ir lá para o computador, para a gente poder analisar esses custos, é dizer para vocês o seguinte: nós tomaremos como base um veículo popular, digamos assim, né, com seu preço hoje aí de 60 mil reais, né, eu vou falar mais adiante ali para vocês, mas faremos uma simulação adquirindo esse carro financiado em 36 meses, né? Quanto é que nós pagaríamos em 48 meses, e o carro também à vista. Nós faremos essa simulação aí dessas três formas e compararemos de fato com o preço, quanto custa a gente manter um carro alugado. Então, um veículo popular, né, um hatch compacto aí na casa dos seus 60 mil reais para vocês terem como padrão. Usaremos como padrão também que rodamos uma média de 1.000 km por mês, ou seja, 12 mil km por ano. A depreciação do veículo, ou seja, o quanto que ele desvaloriza, né, com o passar dos anos também, tomamos um valor médio, mas eu vou deixar para explicar isso para vocês daqui a pouquinho, ok? Então, antes de mais nada, o que seria um carro por assinatura? Carro por assinatura nada mais é do que você alugar um carro. As locadoras, elas vendem a ideia de que é capaz de você alugar um carro e você não ter diversos desses custos. Na verdade, esses custos eles estariam diluídos no valor que você paga por mês para a própria locadora. Questão de manutenção do carro, né, revisão, licenciamento, valor de seguro, tudo isso estaria diluído dentro do valor que você pagaria de assinatura por mês, ok? Então, agora vamos ali para o computador para a gente dar continuidade aqui no vídeo e depois eu volto com vocês, beleza? Então, simbora! Vamos lá então, estamos aqui no meu computador. Deixa eu já falar para vocês aqui, talvez o áudio não fique muito bom, porque eu estou usando o microfone do próprio notebook, né? Então talvez o áudio fique um pouquinho abafado aí para vocês, um pouquinho baixo, tá? Mas eu anotei aqui algumas coisas para a gente levar em consideração, como eu disse, alguns parâmetros que nós tomaremos como base na hora de nós fazermos aqui a nossa simulação na planilha, né? E, por exemplo, né, parâmetros para questões de financiamento. Nós estaremos financiando um carro popular, né, na faixa de 60 mil reais, né, que hoje aqui no Brasil o carro popular, até coloquei aqui entre aspas, porque nós já falamos outras vezes que não existe mais carro popular hoje aqui no Brasil, é até curioso de falar isso, mas um carro na faixa de seus 60 mil reais, dando uma entrada de 50% e financiando esse bem em 36 e em 48 meses, né? Quanto é que seria o valor da prestação, taxa de juros e tudo mais, tá? A questão de preço de seguro, uma média de R$ 1.600 por ano, né, para um veículo nessa faixa de preço. Lembrando, esse valor é um valor médio, né, porque nós temos que levar algumas coisas em consideração na hora de fazermos o seguro, de fecharmos o seguro de um carro. Não é simplesmente a percentual do valor do bem como um todo, né? Existem N coisas, e depois eu vou até inclusive trazer um corretor de seguros aqui para a gente conversar juntos sobre isso daí, né? Uma quilometragem média de 1.000 km por mês, como eu disse para vocês aí, 12 mil km por ano, que é o que a gente roda mais ou menos aí, uma pessoa roda por ano com um carro, né, um carro próprio, entre 12 e 15 mil km por ano. E a depreciação média
que eu estou colocando aqui que nós levaremos em consideração, ou seja, quanto que o carro desvaloriza por ano, né, um carro próprio de uma pessoa, de 15%. Lembrando que esse valor também de 15% aqui, ele varia, né, entre 10% e 20%, a depender das condições de uso do carro de uma forma geral, ok? Com relação aqui ao veículo próprio, né, ou seja, nós adquirirmos o bem sem financiamento, também um carro popular na faixa dos seus R$60 mil, com R$ 1.600 de seguro por ano, a quilometragem média aí nos seus 1.000 km por mês, e a depreciação também, a desvalorização do carro aí em torno de 15% ao ano. Veículo alugado, como eu falei para vocês, um carro popular hoje no Brasil, um hatch popular hoje no Brasil, está na faixa dos seus R$60 mil, e pesquisando aqui algumas locadoras, né, que fazem esse plano de assinatura, né, um valor por assinatura, em torno de R$ 1.550 por mês, aí um hatch compacto, né, a categoria de um hatch compacto, que seria o equivalente a um carro popular aí com seus R$60 mil, né, valor de venda. E a quilometragem média também um plano com 1.000 km por mês. O litro do combustível que nós utilizaremos aqui para título de parâmetro de comparação seria de R$6 o litro da gasolina, né? Vou fazer aqui como se fosse somente abastecendo o carro com gasolina, não com etanol, e tomando como valor, né, R$6 o litro da gasolina como média nacional, tá? Como eu falei para vocês, anotei aqui também, dizendo que a desvalorização de um veículo, ela leva em consideração diversos fatores, né, como por exemplo a quilometragem que a gente roda, a alteração no carro, se ele ainda é original, se não é, etc. E essa desvalorização, ela varia entre 10% e 20% ao ano. Então nós vamos tomar como parâmetro aqui 15%, porque 10% seria uma condição ideal, e 20% um carro de empresa, por exemplo, ele deprecia muito mais do que um carro de um particular. Bom, aqui agora na nossa planilha, né, o primeiro ponto que nós temos aqui seria com relação a valores de financiamento, né, quanto é que nós pagaríamos em termos de valor de financiamento num veículo, aqui um veículo de R$60 mil, então vou colocar aqui, ó, o valor do bem R$60 mil. Ele já traz aqui pra gente, ó, entrada de 50%, né, como eu falei para vocês, sobraria aqui um total de R$30 mil pra gente financiar, tá? Entraria um valor pequeno de 3% aí de imposto, ou seja, no final das contas nós financiaríamos R$30.900. Uma coisa que é interessante nós comentarmos aqui é que a taxa de juros ela é diretamente proporcional ao valor financiado e ao prazo, né, que nós fazemos esse financiamento. Ou seja, quanto maior o prazo e maior o valor, maior a tendência dessa taxa de juros ela aumentar. Tá? Então aqui colocamos uma taxa média de 0,85% ao mês, financiando esse carro em 36 meses, que é a taxa de juros média hoje em dia para esse prazo, e 1,09% ao mês aqui num período de 48 meses. Então, pagaríamos um total de R$ 1.120,98 por mês em 36 meses, né, financiando esse carro aqui, e em 48 meses a parcela seria de R$ 980,56. Então nós vamos pegar como base aqui esses dois valorezinhos aqui, ó, né, o valor de parcela para 36 meses e de 48 meses, para que a gente preencha aqui os demais itens da nossa planilha. Então começando aqui quanto custaria um veículo por mês aqui para a gente, né, um carro financiado em 36 meses, tá? Então nós temos aqui os custos divididos em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Custos a curto prazo, praticamente combustível e o financiamento do carro em si, né? Então combustível, rodando uma média de 1.000 km por mês, um carro fazendo 10 km por litro, a gente vai gastar aí uma média de 100 litros, né, por mês de combustível. A gasolina R$6, então gastaremos uma média de R$600 por mês aqui de combustível, tal que dá um total de 7.200 aqui por ano. O valor da parcela de 36 meses, R$ 1.120,98. Então vou inserir aqui R$ 1.120,98. Custos a médio prazo, né? O que seria custo a médio prazo? Você lavar o carro, você fazer alinhamento e balanceamento. Aqui eu não levei nem em consideração o custo de você vai no estacionamento, paga ali no shopping, enfim, nem levei em consideração isso. Então uma lavagem a cada 60 dias, né? Você lavar o carro a cada 2 meses, gastando uma média de R$50 por lavagem. Alinhamento e balanceamento em torno de R$120, né? A gente gasta para fazer isso, e a gente faz isso uma vez por ano, né? Geralmente aqui uma vez por ano. Aqui estão os valores por ano, tá aqui na lateral aqui o valor anual, tá certo? Seguro,
Como eu falei para vocês, R$ 1.600 por ano. Eu coloquei aqui uma divisão como se nós dividíssemos este valor em 10 vezes, então seriam R$ 160 por mês. Manutenção preventiva também uma vez por ano, né? Então em torno de R$ 600 aí uma revisão básica num carro na concessionária. Troca de pneu, a gente tem que levar esse item aqui em consideração, porque o pneu desgasta com o tempo, né? Então a gente tem que levar em consideração aqui também, né, quanto que nós teremos que guardar aqui por ano para poder trocar o pneu a cada entre 4 e 5 anos. Então um jogo de pneus aqui em média de R$ 500, né? A gente troca os 4 pneus, então R$ 500 vezes 4 pneus, R$ 2.000 de troca de pneu. Então nós teríamos que guardar aqui, ó, R$ 400 por ano, se levássemos esse cálculo aqui, essa consideração aqui em 5 anos. IPVA licenciamento, em torno de R$ 1.200, aqui o valor de IPVA licenciamento hoje aqui no Brasil em 2021 de um carro popular, né? Então aqui, o carro popular, né, em 3 anos, na verdade ele teria um custo total anual de R$ 24.871,76, tá aqui, ó. Por mês, esse carro custaria R$ 2.072,65, custo diário aqui em torno de R$ 70, custo desse carro por quilômetro rodado e o custo em 3 anos. Esse carro aqui em 3 anos, ele vai custar para a pessoa R$ 74.615,28. Isso aqui ainda nem coloquei o valor os R$ 30 mil de entrada, tá? Então esse valor aqui ele sobe um pouco mais, ficaria aí em torno de R$ 104 mil, quase R$ 105 mil aí em 3 anos. Esse carro custaria pra gente. Então aqui com relação à depreciação agora, né, ou seja, desvalorização do carro aí por ano, vamos colocar aqui, ó, R$ 60 mil, né, que no primeiro ano ele teria desvalorizado para R$ 51 mil, no segundo ano R$ 43.350 e por aí vai. No caso aqui, em 3 anos, nós teríamos perdido R$ 23.152,50 no valor desse carro aqui, tá? Lógico que tem a questão da correção e tudo mais, mas o objetivo é trazer para vocês aqui de uma forma bem simplificada, tá bom? Com relação agora à questão dos valores para 48 meses, né? Vamos colocar aqui 48 meses, o mesmo esquema, R$ 600 de combustível. O financiamento, o valor ele muda, né? O valor da parcela agora é de R$ 980,56, então R$ 980,56. Lavagem R$ 50, né? Aí a cada 2 meses. Alimento e balanceamento 120. Seguro também 1.600, né? 160 aí por mês, 1.600 por ano. Manutenção preventiva, R$ 600 por ano. Troca de pneus aí também, R$ 2.000. E IPVA licenciamento também 1.200. Ou seja, esse carro aqui ele nos custaria por ano seus R$ 23.186,72, tá? Um pouco menos, obviamente, porque o valor da parcela é um pouco menor, tá? Então esse carro aqui ele nos custaria em 4 anos um valor médio de R$ 92.746,88, tá? Desvalorização aqui também é a mesma coisa, R$ 60 mil. Então, em 4 anos, né, esse nosso veículo, nós teremos perdido, né, entre aspas, R$ 28.679,63, ok? Isso em relação ao valor original do bem, tá? De R$ 60 mil. O veículo agora sem financiamento, combustível é a mesma coisa, ou seja, a gente comprou o carro à vista ali, não tem que se preocupar em financiar nem nada. Lavagem também R$ 50, alimento e balanceamento 120, seguros 160 por mês, aí em 10 meses. Manutenção R$ 600, troca de pneus R$ 2.000, IPVA licenciamento R$ 1.200. O custo ele cai bastante, então aí no caso em 3 anos e em 4 anos o valor ele muda bastante, né? O custo por quilômetro rodado na verdade desse carro já é bem menor, tá? Depreciação é a mesma coisa, não vai mudar, né? O valor é o mesmo, questão da depreciação, desvalorização do carro como um todo. E agora o X da questão, todo mundo fala: será que de fato é mais barato a gente assinar um carro, a gente alugar um carro? Os custos que nós teríamos para esse carro aqui também são divididos em curto, médio e longo prazo. Curto prazo nós teríamos o combustível e o valor da assinatura, que seria aí R$ 1.550 que nós tomamos como parâmetro. Então esses seriam os custos a curto prazo. Médio prazo a gente também tem que lavar o carro.
Então entraria aqui também a questão da lavagem de R$ 50, alimento e balanceamento, nós também temos que fazer esse tipo de coisa, né? Não é simplesmente você largar o carro para fazer manutenção, talvez nem entre na questão da manutenção, alimento e balanceamento, isso é por conta própria mesmo, então aí R$ 120. E a troca de pneus a gente tem que fazer também. Na verdade, a ideia é que nós entreguemos o carro sem ter que fazer essa troca de pneu, mas a gente coloca também aí o valor a longo prazo para a gente saber, de fato, se a gente precisasse, né, trocar os pneus, quanto que custaria isso daí para a gente. Então, aí nós já temos uma diferença aqui, ó, esse carro de locadora, né, custando R$ 1.550 por mês aí, que já estaria incluso seguro e o licenciamento do carro, nos custaria R$ 26.620 por ano, né? Frente aos R$ 11.140 anuais aqui de um carro sem financiamento, frente aos R$ 23.186 de um carro com 48 meses financiado, e frente aos R$ 24.000, quase R$ 25.000 aí, frente a um carro com financiamento de 3 anos. Tá? Então o custo é um pouco maior anual, tá? O custo anual do carro é um pouco maior. Em compensação, né, a vantagem, no meu ponto de vista, a única vantagem que nós temos é que nós não temos a desvalorização, porque o carro ele não é nosso, a gente está usando um carro alugado. Então terminou o prazo, a gente entrega esse carro e aí depois a gente tem a possibilidade de fazer um novo contrato, de renovar o contrato e pegar um carro zero novamente, tá? Então, mas percebam que o custo ele é maior, né? O custo em 3 anos de um carro alugado ele é maior, né, do que um carro sem estar financiado, por exemplo, é maior do que de um carro financiado, enfim, tá? Então o custo a longo prazo de um carro alugado ele torna-se maior, mas em compensação a gente não tem o desgaste, né? A gente não tem a desvalorização desse carro, a depreciação, a gente não vende esse carro, a gente simplesmente entrega. E outra coisa também, a gente não paga os juros de financiamento, né? Mas enfim, então tá aqui para vocês. Uma dica que eu dou é que vocês levem de fato em consideração, levem em conta, coloquem na ponta do lápis se realmente é tudo isso. As locadoras elas vendem a ideia de que o carro por assinatura é mais barato do que um valor de financiamento, né? Então a gente tem que ler o contrato para saber a simulação, como é que seria. Mas aqui na nossa planilha, com uma forma simples de vocês entenderem, a gente conseguiu compreender que chegou à conclusão de que um carro por assinatura ele não é tão mais barato assim do que um carro financiado, ele torna-se até um pouco mais caro, ok? Então vamos voltar ali agora para vocês me verem novamente. Mais uma vez voltando aqui para mim, então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, compartilhem o mesmo com seus parentes, seus colegas, seus amigos, nos sigam lá também no Instagram que é o @cvm.auto e nos vemos então no próximo, beleza? Então valeu, falou, tchau!